Nossa, vou fotografar. Quantos foram baleados por uma patrulhinha que passava relocalizando uma senhora que voltava do trabalho? Quando fugiam, foram baleados por uma patrulhinha que passava pelo local. Um deles se encontra em estado grave no hospital Sorriara e o outro morreu no local do acidente. O morto era um menino conhecido como Vando, de apenas 9 anos de idade. O governador... Não é verdade! Louvado seja Jogador. Como é que vocês são? Careca. Eu tenho um nome, não é apelido não. Lyndon Johnson. Quê? Lyndon Johnson. Quantos anos você tem? 11. Você beija na cama? Não, senhor. Então vamos pegar a roupa de cama para você dormir. Pode cortar. Vou voltar. Segundo as últimas estatísticas, são 36 milhões de menores carentes abandonados. Isso significa 3 vezes a população de Minas.
mais do que toda a população da Argentina. Dentro dessa população, 7 milhões são totalmente abandonados. E as estatísticas são muito claras. Apenas 600 mil são atendidos. Esse quadro se deve à situação de profunda miséria da população brasileira. Quer dizer, o governo atual não mede esforços para reverter essa situação. 54%, quer dizer, mais da metade da população não se beneficia do saneamento básico. 86 milhões de brasileiros não consomem as 2.240 calorias decretadas indispensáveis pela Organização Mundial de Saúde. Essa situação, combinada a um quadro psíquico bem definido, origina o menor infrator, que é o que de fato nos preocupa. O menor infrator, geralmente, apresenta autocrítica deficitária, imaturidade afetiva, senso crítico e ético falhos. O menor apresenta ainda pessimismo, revolta, heteroagressividade, ausência de controle emocional e frieza afetiva. O menor tem atitudes baixo limiar de frustração. O menor déficit do ego. Pivete, filho da puta! Pega ladrão! Seu moleque vagabundo, roubando carro. Você vai pagar caro. Já fugir, a
tô pegando Lourdes. que você não tá. Porque aí a hora que ela começar, eu Aí sou você dá um toque preocupada. nela, porque às vezes eu não pego a direção dela. Assim. Tá, então ela vai falar dali. Eu quero só que você pegue esse texto dela. Tá. Pode pegar ali. Eu vou... Fala de quê? Sempre isso? Fala de conhecer cada textura da dor? Cada canto sujo do abandono? Fala de tecido que é só, o vestoio do mundo, o pão duro que foi demais, a roupa que é mais barata, o sapato que dura mais, a cara que é mais servil? Sim, senhora, dona Isabela. Mas, moço, estou tão precisada. Será que o senhor não fazia caridade de... Fada de mendigar? Um pedaço de chão para eu continuar vivendo? Uma comida cortada? Um punhado de paz para eu criar meus filhos? Ah, minha filha! Meu sonho! Minha filha que eu sustentei com cada gota de força desse corpo! Quem? Ô mãe! Ô mãe! Será que só fazia um cocôzinho pra mim? Por quê? Sabe o que é, mãe? É que tem uns colegas meus lá da escola aqui. Eu queria fazer uma brincadeirinha com eles. Quando eles perguntarem de mim, a senhora fala que nem conhece. Meu filho, como é que eu vou parar com você comigo se eu te conheço tantíssimo? Mas é brincadeira, mãe. É brincadeira. Quando eles perguntarem assim, cadê o tizinho? Ah, o tizinho? O tizinho mudou lá pro Morro de Santa Marta. Lá pro morro. Entendeu? Entendi. Então tá combinado? Combinado. Então eu vou jogar bola, viu? Tchau. Boa tarde, minha senhora. Boa tarde. Nós estamos procurando o menino Roberto Carlos, ele está? Roberto Carlos? Não. O tizio, ele mora aqui, não é? É o Tizio. Sabe, Tizio? Ele mudou lá pro Morro de Santa Marta. Mudou? Lá pro morro. Tá bom, minha senhora, muito obrigada, viu? Nada. Olá, gente. Achar a casa desse moleque por aqui, parece que ninguém conhece ele. Aí, cara, tu não conhece não, hein? Não conheço. Ah, tu tá perdendo o trem. Ah, me empresta bem que depois eu te pago. Ó, e eu sou o primeiro, hein? Todo dia, Ah, né? quer dizer, eu que tenho que jogar comigo. Ô, menino, por acaso você não conhece por aqui um menino moreninho chamado Tizio, não? Ah, o Tizio? Eu conheço, sim, senhora. Ele já cansou de jogar bolinha com nós aqui, né, João? É, perde todas, dona. E, aliás, ele perdia, né? Porque ele mudou. Mudou? E você sabe pra onde? Sei sim. Olha, a senhora tá vendo a casa lá, ó? Qual? Aquela lá, dona, depois da venda. Ah, aquela verde? É, aquela cor de rosa de janela verde. Ah, tá bom. Obrigada, viu? Nada, tia. Bora, João. Bora, Zé. Oi, de casa. A gente é de Barbacena, a gente tá procurando a casa de um amigo nosso, no sindicato que ele mora aqui. É aqui que mora o Tizio? Tizio? Nem nunca ouvi falar. Roberto Carlos. Ah! O menino moreninho que estuda lá na escola da FEBEM. Mesmo? Ah, não mora aqui mais não, minha filha mudou lá pro Morro de Santa Marta. Mas, minha senhora, nós estamos vindo de lá agora e por lá ninguém conhece ele não. Ah, então não sei não. Tá bom. Boa tarde, viu, minha senhora? Muito obrigada. Dona Bela, essa história tá muito mal contada, hein? Você acha mesmo, Toniquinho? Acho. Eu achei aquela dona com a cara muito estranha. Vamos voltar lá?
dizer que tem que ir mesmo, dona Beth? Tem emprego. Você já fez 18 anos, já tem um emprego. Está na hora de começar uma vida independente. Pois é, dona Beth, mas aqui é como se fosse minha casa. De repente fica tão esquisito a gente deixar a casa da gente pro resto da vida, né não? É como se fosse. Mas daqui pra frente é você quem vai construir sua casa, você entende? Fazer sua vida. Sei, dona Beth, mas é que... eu tenho medo, dona Beth, eu tenho medo. E se não der certo? Pra onde que eu vou se não der certo, dona Beth? Mas vai dar certo, Prego. Você sempre foi um aluno tão aplicado, conseguiu um emprego bom, vai se aperfeiçoar na profissão e quem sabe até abrir uma serralheria pra você. Quem sabe, né? Dona Beth, eu não gostei da cara do mundo que vai ser meu patrão, não. Esse negócio não vai dar pé, não, hein? Vai, Prego, você tem que se esforçar. O começo é difícil pra todo mundo. Mas pra gente que não sabe nem como é que foi o começo, fica tudo muito mais difícil, não é, dona Beth? Prego, é tudo muito mais difícil. Mas nem por isso a gente vai deixar de tentar, de conseguir, você entende? Olha, tá aqui, ó, sua carteira de trabalho, seu documento de identidade, o seu título de eleitor. Tá tudo aqui, Prego. Até que eu fiquei mais ou menos aqui, né, dona Beth? Ficou muito bem, Prego. As coisas vão dar certo pra você, você vai ver. Eu só queria ter pra onde voltar, pra poder contar as coisas. Se for boa, se for ruim, igual casa, né? Olha aqui, Prego, a gente pode combinar o seguinte. Se você precisar de mim, você me telefona. A gente pode manter o contato. Tá bom, dona Beth. Então, tchau, Prego. Falou. Aí, tu, tô indo embora, hein? Mas já te segurar a mão pra você. Cara, valeu, hein, cara. Tudo bem. A gente se encontra aí. Aí, Prego. Ô, meu irmão. Vai, filho, cara. Falou, Lúcio. Quando você sair, você procura. Tá, a gente gosta. Ô, cara. Valeu. Tudo bem. Aí, cara, você que é feliz, viu? Eu queria estar no teu lugar. Quando você tirar a licença, me procura. Já vai, Tudo. Falou então, né? Até mais, hein?